Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast com o tema de multiculturalismo, composto por mim, Júlia, pelo Humberto, pelo Axel e pelo Eric. Mas o que é o multiculturalismo? O termo multiculturalismo possui diversos significados. Com base no artigo de Flávia Pancini, se entende que multiculturalismo se refere aos estudos sobre as diferentes culturas existentes no mundo, com o objetivo de valorizar cada uma delas e evitar conflitos sociais. Também pode ter um viés político, quando grupos como negros, indígenas, mulheres e outros lutam perante as autoridades por direitos e deveres iguais como cidadãos. O multiculturalismo surgiu como um movimento social nos Estados Unidos, com o propósito de lutar pelos direitos civis dos grupos dominados e excluídos por não pertencerem aos estereótipos da sociedade da época. Entre seus objetivos, destaca-se a criação de um currículo escolar que ensine os alunos a não reproduzirem preconceitos e discriminações, considerando a escola um espaço essencial de socialização. A falta de reconhecimento e respeito às identidades culturais diferentes causa atritos sociais, especialmente quando certos grupos são vistos como tendo mais direitos ou privilégios, o que se agrava por desigualdades econômicas e de oportunidades. A escolha do tema reflete a necessidade de aprender a conviver com o outro, reconhecendo e respeitando as diferenças culturais. Entender o multiculturalismo é essencial para promover a harmonia entre grupos sociais e tornar a sociedade mais empática. O movimento multiculturalista começou no final do século XIX nos Estados Unidos, com o movimento negro, que buscava combater a discriminação racial e garantir direitos civis. Os precursores foram professores e intelectuais afro-americanos que, por meio de suas obras, abordaram questões sociais, políticas e culturais relevantes para os afrodescendentes. Esses pioneiros foram essenciais para que, no século XX, o tema se expandisse para o campo educacional. Na década de 90, várias universidades norte-americanas adotaram práticas multiculturais e, com o apoio de movimentos sociais, surgiram políticas públicas voltadas à igualdade de oportunidades educacionais. O pós-modernismo, com sua ênfase na pluralidade cultural, também contribuiu para o fortalecimento do multiculturalismo nas décadas de 80 e 90. Hoje, com a globalização e os intercâmbios culturais, o tema continua atual, mas enfrenta desafios devido à hegemonia cultural e aos problemas sociais decorrentes dela. Segundo um estudioso do tema chamado McLaren, existem ao menos 4 tendências principais do multiculturalismo como projeto político. Temos o multiculturalismo conservador, que nega toda a diversidade e só aceita os elementos culturais, artísticos e ideológicos da elite branca. O multiculturalismo humanista liberal, que afirma a existência da igualdade natural sem levar em consideração as diferenças e oportunidades para cada grupo. O multiculturalismo liberal da esquerda, que afirma a existência da diversidade cultural e luta por direitos civis, pela possibilidade de cada etnia ter suas tradições, origens e culturas respeitadas. E, por último, o multiculturalismo crítico, que defende a necessidade da pluralidade e heterogeneidade, se opondo a toda e qualquer forma de padronização cultural. Prazer, meu nome é Humberto e vou falar um pouco sobre o multiculturalismo no Brasil. Para a gente começar a entender como é que o multiculturalismo no Brasil, a gente precisa lembrar do processo migratório ocorrido no país. Esse processo já começa em 1500, com a invasão dos portugueses no território onde os índios eram o povo local. E mais tarde, com a escravidão, o país também recebeu diversos povos africanos, trazidos à força pelos portugueses. Muitos imigrantes europeus também vieram para cá depois da abertura dos portos a partir de 1808. Holandeses, franceses, espanhóis, italianos, japoneses e alemães foram alguns dos principais povos que vieram para o país. Por conta disso, o Brasil é caracterizado por uma grande diversidade cultural. Além da forte influência da cultura europeia e africana, a presença de povos indígenas e a imigração asiática, como a japonesa e árabe, ao longo dos séculos, contribuem para a formação de um mosaico cultural único. A mistura de povos e culturas que formou o Brasil criou um terreno muito rico para o surgimento de diversas manifestações culturais. Essa diversidade aparece claramente na nossa comida, nas artes, na religião e até na maneira como falamos. Na música, por exemplo, o samba, o maracatu, o forró e o funk mostram bem como o país nasceu dessa convivência entre diferentes tradições e influências. Para destacar algumas influências de movimentos sociais e culturais, temos Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, que lutou pela valorização da cultura afro-brasileira e pelos direitos raciais. Lélia Gonzalez,
e Sueli Carneiro, intelectuais e ativistas negras que destacaram a importância da cultura afro-brasileira e indígena na identidade nacional. Davi Kopenawa e Yanomami, liderança indígena que luta pela preservação da cultura e da floresta amazônica. Zumbi dos Palmares e o Quilombo dos Palmares, símbolos históricos da resistência negra e da valorização cultural afrodescendente. Embora o multiculturalismo seja uma das grandes riquezas do Brasil, ainda há desafios quando se trata de inclusão e de reconhecimento real de todas as culturas. Muitas vezes, a sociedade brasileira enfrenta conflitos entre esses diferentes grupos, principalmente por causa do racismo e da desigualdade social. Por isso, é essencial que o Estado adote políticas públicas que valorizem a diversidade cultural, promovam respeito e garantam a igualdade de direitos para todas as comunidades. A educação nesse cenário tem um papel muito fundamental. Ajudar a construir uma sociedade verdadeiramente multicultural, onde todas as culturas possam conviver em harmonia e serem respeitadas. Minhas fontes são exchangedoBem.com e wikipedia.org. Muito obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Axel e eu vou explicar um pouco sobre o multiculturalismo aqui no Uruguai, porque realmente esse movimento está cada vez mais presente aqui. Mesmo que durante muito tempo o país recebeu principalmente imigrantes europeus. Mas ainda assim, nos últimos anos, chegaram muitas pessoas de outros países da América Latina aqui mesmo. Isso mudou muito a identidade do país e trouxe uma convivência muito mais diversa. Também houve avanços no reconhecimento de comunidades que antes eram muito pouco valorizadas, como as afrodescendentes e indígenas. Na educação e nas políticas públicas, até, tenta-se incentivar o respeito e o conhecimento sobre as diferentes culturas que convivem aqui no país. Mas ainda há dificuldades para que isso aconteça, né? Mesmo assim, na música, na arte e até nas tradições, pode-se ver uma troca cultural muito visível, mostrando que a identidade uruguaia está sempre mudando, né? Tem origens muito mais misturadas do que pensávamos. Mesmo assim, né, ainda existem problemas, como por exemplo o racismo e barreiras, né, que os imigrantes enfrentam para conseguir trabalho ou moradia até. Além disso, algumas leis que buscam promover a igualdade, né, nem sempre são cumpridas como deveriam. Em resumo, o Uruguai está avançando para ser uma sociedade muito mais diversa e inclusiva, mas ainda precisa de transformar o discurso de tolerância em uma igualdade real no dia a dia. Ainda assim, hoje em dia eu vejo multiculturalismo em tudo que é lugar, não só no Uruguai. Penso, por exemplo, no Canadá, onde as políticas ajudam a quem chega a manter sua cultura e ao mesmo tempo se integrar. Penso na África do Sul, por exemplo, que tem vários idiomas oficiais, né? E mostra como a diversidade é parte do país. No Brasil, isso acontece até nas escolas, né? Nas festas, na comida e até conversa no dia a dia. É até na Bolívia que o país se reconhece como plurinacional. Em muitos países da Europa, por exemplo, até, a convivência passa pelo respeito e práticas religiosas diferentes. E não é só país, isso acontece no trabalho, né? Na escola e até na cultura popular também. Quando ritmos, comidas, ideias se misturam sem que ninguém diga que uma coisa vale mais que a outra, né? Uma cultura vale mais que a outra. É como se o mundo estivesse aprendendo a conviver. Nem sempre é fácil, mas dá pra ver que as coisas vão mudando. Olá, eu sou o Eric e para que a gente possa concluir o podcast, devemos falar sobre um ponto muito interessante, que é que quanto maior é o nível de acesso à informação em uma nação, essa nação tende cada vez mais ao multiculturalismo, podendo aderir várias culturas e agregar diferentes grupos, gerando uma diversidade e uma inclusão que, comparado a 20 anos ou 30 anos atrás, não era muito valorizado. E que, por causa que os métodos de pesquisa ou até os meios de comunicação daquela época não eram de fácil acesso, não eram todos que tinham. Cada vez mais nós temos a ascensão de movimentos que já existiam antes do multiculturalismo, mas que ganharam força e destaque através do multiculturalismo, podendo assim gerar uma identificação e representatividade em pessoas de quase todo mundo, tendo voz e, além de tudo, mais espaço na política, esporte e na arte.
algo que foi difícil de ser conquistado e que ainda tem muito por vir. Ainda há problemas, ainda há uma certa resistência ao multiculturalismo, ou por falta de entendimento do assunto, ou por pensar que o multiculturalismo está obrigatoriamente relacionado com a globalização, gerando o pensamento de que quando se agrega uma cultura diferente, uma cultura não originária de determinado local ou região, se perdem traços ou a identidade da cultura daquele povo, da região em si, o que não é verdade, pois algo assim só pode ocorrer se for amplamente forçado. E o multiculturalismo não se impõe, ele se mostra. Ele faz você conhecer outras culturas, outras causas, outras pautas e lutas sociais. Se isso vai ou não mudar os aspectos no quesito cultural do indivíduo, isso parte do indivíduo. O multiculturalismo ele apresenta ideias e apresenta principalmente a compreensão e o respeito entre essas ideias e culturas. O multiculturalismo passa essa pluralidade de ideias e de perspectivas diferentes, mostrando a diferença entre elas, porém sempre priorizando o respeito e a compreensão. E é por isso que o seu crescimento é tão necessário. Bom, é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.